Olá, meu nome é Eulaliene Moraes, eu sou consteladora sistêmica familiar na cidade de Caratinga e também na cidade de Manhuaçu, em Inhapim, Minas Gerais. E no áudio de hoje eu venho falar um pouquinho sobre o contexto de equilíbrio no dar e receber entre os casais. Bert Hellinger, em sua filosofia Constelações Sistêmicas Familiares, traz pra gente a noção de que o equilíbrio no dar e receber é essencialmente uma lei que precisa ser respeitada para que o relacionamento siga adiante de maneira saudável. Então, quando a gente pensa no equilíbrio do dar e receber, a gente às vezes pensa que esse equilíbrio no dar e receber ele precisa ser só uma troca harmoniosa entre aquilo que é bom. Mas Bert Hellinger observou na sua prática que quando algo nos fere no relacionamento, quando algo nos causa dor ou quando algo é mal, também exige da nossa consciência e do nosso inconsciente uma compensação. E isso pode ser bastante polêmico. Por exemplo, se alguém nos fere, nós precisamos a nível inconsciente para reparar esse ferimento, essa dor, de uma compensação. É como se fosse uma vingança, né? Porém, não uma vingança no nosso contexto, nesse contexto em que a gente olha para essa palavra de maneira tão, terrível, mas é uma vingança que possibilita que o casal volte a se encontrar de maneira equilibrada na relação e siga. Por quê? Bert Hellinger observou que quando alguém nos fere, por exemplo, um parceiro no relacionamento amoroso, nos fere e nós simplesmente perdoamos, por isso ele usa essa palavra, ele usa exatamente essa palavra, simplesmente perdoamos. Ou seja, não quer dizer que não se pode perdoar, mas quando a gente perdoa simplesmente, sem mostrar ao outro a nossa dor e sem possibilitar ao outro uma compensação dessa dor, o que acontece com esse casal? Quem nos feriu fica pequeno, fica como se fosse lesado no relacionamento amoroso a nível consciente e também a nível inconsciente. E quem perdoa simplesmente fica muito grande, porque esse aqui fica bonzinho, né? A nível inconsciente é como se essa pessoa aqui fosse agora inocente e esse aqui que errou fosse culpado. Só que se eles não voltarem a se encontrar de maneira equilibrada na vida, esse aqui sentará eternamente na cadeira de culpado e esse aqui ficará eternamente com a sensação de um poder que desequilibrará para sempre esse relacionamento, impossibilitando que isso aqui seja saudável. Então, por exemplo, quando acontece uma traição no relacionamento amoroso, o parceiro trai. E quem perdoa a traição, se não fizer isso de uma maneira de fato importantemente equilibrada, esse aqui será eternamente culpado por essa dor aqui. E esse aqui será eternamente grande porque foi bom demais para esse aqui e permitiu que ele continuasse no relacionamento. Por isso é que acontece de muitas vezes, quando existe uma traição no relacionamento, alguém perdoa e depois é traído novamente, porque às vezes perdoou da boca para fora, mas continua muito grande, ou seja, a relação continua desequilibrada. Então, na constelação familiar, a gente compreende que o perdão, ele não precisa e nem deve ser dito, ele precisa ser vivido, de fato, para que as coisas se equilibrem de verdade. O equilíbrio verdadeiro numa relação onde houve um desequilíbrio, ela só é possível quando existe um perdão que não precisa ser um perdão dito, um perdão falado socialmente, por exemplo. Ele precisa ser realmente vivenciado no coração do casal. E assim eles ficam novamente num lugar comum, onde eles podem olhar juntos de novo para uma direção que também seja comum a ambos. Então, é muito complicado quando existem reivindicações no relacionamento de mudanças que um deseja que o outro faça. Porque se o outro, ele acolhe esse desejo do parceiro de mudar em algo, mas não é algo legítimo para ele,
ou seja, ele está mudando, mas por causa do parceiro, ele se sente muito grande porque ele está dando algo que para ele é difícil, para o parceiro se sentir feliz, e aí isso fica desequilibrado. Ele fica bonzinho porque ele sente que ele fez muito, né? Por exemplo, um casal, o esposo, vamos supor que ele beba bebida alcoólica. E vamos supor que essa bebida alcoólica não é algo que altere a dinâmica saudável do casal, mas que causa um incômodo no parceiro. E ele reivindica que o parceiro pare de beber. E aí o parceiro para de beber para satisfazer uma necessidade do cônjuge, e essa necessidade ela é satisfeita, mas internamente nesse parceiro que deixou de beber pelo cônjuge não é coerente. Ele vai sentir a nível inconsciente que ele fez algo muito, muito grande, e pode acontecer que inconscientemente, em algum momento posterior, ele reivindique isso de alguma forma, muitas vezes não direta, às vezes ele não vai jogar na cara do parceiro que fez isso claramente, mas vai entrar em outros méritos, em outros contextos para julgar o parceiro por algo que o incomoda e que no fundo vem dessa relação de desequilíbrio. Ou seja, quando nós reivindicamos que o outro nos dê algo que para ele não é coerente, isso gerará em algum momento abertura para um desequilíbrio no relacionamento, para uma discussão, para uma acusação. Então é muito importante que nós demos e recebemos em equilíbrio. Esse dar e receber, ele precisa ser coerente para ambos. Porque quando existe uma incoerência, a gente está assim abrindo lacunas para posteriormente reivindicações e compensações naquilo que é bom e naquilo que é mal, mas que também podem causar desequilíbrios na relação. Então é muito importante a gente não idealizar os nossos parceiros. Nós primeiro precisamos acolhê-los como eles são e de uma maneira bastante humilde. As modificações que o sistema precisa fazer e que podem ser benéficas para o relacionamento, elas vão acontecer naturalmente a partir de uma palavrinha que precisa ser internalizada e vivenciada, que é o respeito. Então eu fico por aqui, gratidão a todos vocês.